Bem-vindo de volta à nona aula de MA 091, que trata de equações e proporções. Você que está assistindo a aula deve estar pensando, Chico, mas você resolve equações de um jeito muito complicado? Quando eu fazia ensino fundamental, a tia Cotinha já tinha me explicado que essa resolução de equações é só passar umas coisas de um lado para o outro e isso magicamente resolve o problema. Pois bem, não há nada de mágico na resolução de equações. Quando a tia Cotinha dizia que era possível passar alguma coisa de um lado para o outro da equação, ela nada mais fazia senão usar implicitamente aquelas propriedades que vimos na parte anterior da aula. Aqui, por exemplo, nós temos uma equação 3x mais 20 igual a 65. Nessa equação, nós queremos eliminar o termo 20 que aparece do lado esquerdo, para que o termo 3x fique sozinho desse lado da equação. E como é que a tia Cotinha nos ensinava a fazer isso? Ela pegava esse número 20 que aparece do lado esquerdo e transferia para o lado direito com o sinal trocado. E por que a tia Cotinha podia dizer que isso era verdade? Simplesmente porque se subtrairmos 20 unidades do lado esquerdo e subtrairmos também 20 unidades do lado direito, o lado esquerdo ficará sem o termo 20 e o lado direito ficará com o termo adicional menos 20. Então, a tia Cotinha não estava usando mágica, ela estava usando só a primeira propriedade das equações. O problema é que, às vezes, as pessoas se entusiasmam com essa passagem dos termos e o fazem de maneira incorreta, como veremos nos exemplos a seguir. Aqui, por exemplo, nós temos o número 5 multiplicando x, e ele foi erroneamente passado para o lado direito subtraindo. Neste caso, nós devemos lembrar que quando uma constante está multiplicando x, só o que podemos fazer é dividir os dois lados por 5, mas nunca transferir o termo 5 subtraindo. Então, a forma correta de resolver essa equação é mostrada aqui do lado direito, no qual dividimos os dois lados por 5 e obtivemos o valor correto de x. Fazendo da maneira incorreta, o x passa a valer 10. Se pegássemos esse valor 10 e substituíssemos no lugar de x na primeira equação, obteríamos 50 igual a 15, o que naturalmente não é verdade. Temos, nesse caso, mais um erro na passagem de um termo de um lado para o outro. Aqui você deve estar se perguntando, Chico, mas por que não podemos passar esse menos 4 para o lado direito, somando ao 6? Pois bem, não podemos passar porque o termo menos 4 está dentro dos parênteses. Poderíamos passar o termo menos 4 se ele não estivesse dentro dos parênteses, mas estivesse isolado aqui do lado esquerdo, o que não ocorre nesse caso. Repare que se somássemos 4 aqui do lado esquerdo e somássemos 4 também do lado direito, somaríamos 4 fora dos parênteses, o que não cancelaria esse menos 4 que aparece aqui. E qual é a maneira correta de resolver este problema? Em primeiro lugar, vamos aplicar a propriedade distributiva e multiplicar os dois termos entre parênteses por 2, obtendo assim 2x menos 8. Agora que obtivemos o termo menos 8 do lado esquerdo, vamos eliminá-lo e faremos isso somando o 8 aqui e somando o 8 também do lado direito. Assim, o lado esquerdo fica com 2x e o lado direito com 6 mais 8. Seguindo a nossa cruzada contra as regras mágicas de tia Cotinha, vejamos aqui uma passagem correta agora de um termo que está multiplicando o lado esquerdo. Neste caso, temos a equação 8x igual a 32. Repare, então, que o número 8 está multiplicando todo o lado esquerdo. Quando isto ocorre, podemos, de fato, como ensinava a tia Cotinha, passar o número 8 para o lado direito, dividindo o termo que lá aparecia. Obtemos assim x igual a 4. Da mesma forma, se tivermos um termo 10 no denominador de todo o lado esquerdo,
Então, podemos passar esse termo para o lado direito multiplicando o termo que lá aparecia. Assim, obtemos x igual a 9 vezes 10 ou x igual a 90. Essas duas passagens correspondem naturalmente à aplicação da segunda propriedade das equações. No primeiro caso, nós dividimos o lado esquerdo e o lado direito pelo mesmo valor 8. E no segundo caso, nós multiplicamos os dois lados por 10. Mas quem entende que a mágica nos ensinamentos de Tia Cotinha pode cometer o engano de passar esse termo 2 que está multiplicando x nesta equação para o lado direito, o que seria absolutamente proibido. E por que não é permitido passar o número 2 para o lado direito dividindo? Porque o número 2 não está multiplicando, neste caso, todo o lado esquerdo da equação. Observe que, se dividíssemos o lado esquerdo por 2, teríamos que dividir todo o termo, o que significa dividir também o 14 por 2, e isso não foi feito neste caso. Qual seria uma boa maneira de resolver esta equação? Em primeiro lugar, nós devemos eliminar esse termo constante que aparece do lado esquerdo, subtraindo 14 dos dois lados. Depois de feito este passo, e agora que o número 2 multiplica todo o lado esquerdo da equação, aí sim dividimos os dois lados por 2, chegando ao resultado x igual a 11. Observe que, substituindo o 11 na equação original, obtemos o valor correto, que é 36. E se substituirmos x igual a 4 nesta equação, obteremos 14 mais 8, que vem a ser 22 e não 36, como desejávamos. Outra passagem incorreta baseada na mágica de Tia Cotinha é a tentativa de misturar o procedimento de passagem de um termo que está multiplicando com um termo que está somando. A pessoa lembra que a passagem da esquerda para a direita deve envolver, de alguma maneira, uma troca de sinal. E aí, então, esse 7 que está aqui multiplicando é passado dividindo, porém com sinal trocado, o que é um erro, porque a passagem de um termo que está multiplicando não exige a troca do sinal. Fazendo isso do jeito que vimos na parte anterior da aula, não há engano. Vamos dividir os dois lados da equação por 7 e, dividindo, então, chegamos à solução correta, que é menos 6. Não me levem a mal, eu não quero impedir que as pessoas resolvam equações de um jeito simplificado, passando termos de um lado para o outro. O que nós devemos ter em mente ao fazer essa passagem é que ela nada mais é do que a aplicação de uma daquelas propriedades que nós vimos. Se nós tivermos essas propriedades em mente, então a passagem será feita de maneira correta. Se nós julgarmos, como fazia Tia Cotinha, que existia alguma mágica nesta passagem, então corremos o risco de fazer uma passagem errada. Para concluir esta parte da aula, resolvamos esse exercício, que consiste em indicar qual dessas passagens está correta. No item A, por exemplo, tínhamos a equação 3x menos 5 igual a 18 e concluímos que x menos 5 igual a 18 sobre 3. Será que isso está correto? Pois bem, não está. Aqui, neste caso, pegamos o termo 3, que está multiplicando x, e passamos para o lado direito dividindo 18, o que não pode ser feito, porque o número 3 não está multiplicando todo o lado esquerdo e só uma parte dele. Então, neste caso, a resposta não está correta. Passemos agora ao item B, no qual temos a equação 5 que multiplica x menos 2 igual a 12. E queremos saber se essa equação é equivalente a 5x igual a 12 mais 2. E como essa segunda equação foi obtida? Observe que pegamos o termo menos 2 que aparecia do lado esquerdo e passamos esse termo somando do lado direito, obtendo então mais 2. Entretanto, essa passagem não é correta porque o termo menos 2 aparece dentro dos parênteses. E se somássemos 2 aqui do lado esquerdo
e somássemos também 2 do lado direito, o resultado do lado esquerdo não seria 5x. Portanto, a passagem não está correta. Olhemos agora para o item 3, no qual a equação 6x menos 9 é igual a 21. Será que essa equação é equivalente a 2x menos 3 igual a 21 terços? Sim, neste caso, esta passagem está correta. E como foi obtida essa equação do lado direito? Nós pegamos a equação do lado esquerdo e reparamos que 6 e 9 são múltiplos de 3, de tal maneira que é possível colocar 3 em evidência, obtendo assim 3 que multiplica 2x menos 3 do lado esquerdo e 21 do lado direito. Agora, se dividirmos os dois lados da equação por 3, obtemos o resultado desejado. Estamos agora no item D, no qual temos a equação menos 5x igual a 3 e queremos descobrir se isso é equivalente a x igual a 3 mais 5. Aqui, passamos um número que estava multiplicando x para o lado direito, trocando o sinal, mas somando o resultado, o que é absolutamente incorreto. Então, esta passagem também não é permitida. Para fazer a passagem correta, devíamos dividir os dois lados por menos 5, obtendo x igual a menos 3 quintos. Finalmente, no item E, temos a equação x sobre 2 menos 3 igual a 4 e queremos saber se essa equação é equivalente a x menos 3 igual a 2 vezes 4. E como chegamos à equação que aparece aqui à direita, nós passamos esse 2 que está no denominador para o lado direito, multiplicando, o que não é permitido nesse caso, porque o número 2 não está dividindo todo o lado esquerdo, mas apenas o termo que envolve x. Portanto, essa passagem não é permitida e o item E está incorreto.